de Paysandu, e eu não vou enrolar com você hoje não. A gente vai mostrar isso aqui, ó, como o Paysandu deve jogar nos primeiros jogos do Campeonato Paraense, como o Paysandu deve iniciar os seus 11 principais para esses primeiros jogos que a gente tem para falar. Nesse vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a partida contra a Tuna, mas além de falar da partida contra a Tuna, porque vai ter um pré-jogo específico para isso, a gente vai falar do Papão, como o Paysandu vai jogar, quais são as peças novas que já devem entrar, quem é que pode aparecer de surpresa, porque eu vou trazer um esboço de time que eu tô pensando aqui, que eu tô mexendo a minha cabeça aqui pra tá pensando, mas também tem algumas surpresas que podem aparecer, principalmente quando a gente retrata os nomes novos que estão sendo anunciados pelo Paysandu recentemente. A gente tem a possibilidade de Rossi, a gente tem a possibilidade de Marlon, são jogadores que são da equipe do Paysandu agora já contratados, que podem aparecer eventualmente. Eu acho que não devem aparecer de início, justamente porque eles não estão tão habituados. A temporada começa agora para o Paysandu com a Supercopa Grão-Pará, mas a gente não tem exatamente isso. A gente não tem exatamente a familiaridade dos jogadores com o atual elenco. Então por isso eu acho que eles não devem jogar. Mas já vem comigo, deixa o like, clica no gostei, vem fazer parte da resenha, porque esse canal não existe sem a tua resenha. Esse canal não existe sem o teu comentário. Então como tu acha que o Paysandu vai entrar para enfrentar a Tuna Luso brasileira no confronto válido pela Supercopa Grão-Pará? Deixa nos comentários que eu estarei lendo o que vocês mandarem e com toda a certeza do mundo estarei muito satisfeito em comentar, responder vocês. Beleza? Então galera, vamos começar falando de Paysandu e falando sobre a escalação provável do Paysandu. A gente tem aqui um esboço que eu fiz nesse site, muito bom por sinal, tá? Vou falar para vocês, é o site Lineup Builder. Ele tem muita informação aqui de jogadores, inclusive com ali a faceta, né, a face dos jogadores de alguns dos jogadores. Um ou outro não aparece, mas a grande maioria dos jogadores aparecem. E eu quero falar de posição por posição, porque é isso que a gente começa a esboçar. A gente tem um esqueleto, você claramente consegue ver um esqueleto do time do Paysandu de 2024, principalmente no setor defensivo. A gente tem Matheus Nogueira, Edilson, Jefferson Quintana, Luan Freitas e o PK. O PK é a novidade. Vamos falar primeiro dos que ficaram, porque assim, Matheus Nogueira é unanimidade. Luan Freitas é um jogador que pra mim também é unanimidade. E a presença dele nesse time é fundamental. Escuta o que eu tô te falando. Eu já falava bem do Luan Freitas na temporada passada e continuo falando bem agora, porque foi fundamental a sua renovação com a equipe do Paysandu. E eu espero muito que eu continue certo, porque o Luan Freitas é um nome fundamental para o setor de zaga. Era para ser talvez o Lucas Maia aí no lugar do Jefferson Quintana. Poderia ser o Lucas Maia eventualmente iniciando no lugar do PK, mas deu todo o imbróglio, deu toda a confusão ali com justiça. O Lucas Maia não vai mais atuar pelo Paysandu, não cria expectativa de que vai atuar pelo Paysandu, e até melhor que não atue, porque para jogar nesse clima, nesta forma, não vale a pena. Então a gente tem aqui algumas opções e Luan Freitas e Jefferson Quintana é uma boa dupla de zaga, com o Edilson e na lateral direita. Lembrando, galera, que chegaram também alguns novos nomes, por exemplo o Valdo, é jogador ali da zaga que pode eventualmente brigar por posição, mas eu acho que é certo que provavelmente o Paysandu deva ir para esse primeiro confronto com esse esqueleto defensivo que deu muito bom no final da Série B do ano passado. O PK, ele chega com uma referência. Que referência chega o PK? O PK chega com a referência de ser um nome que vem da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente está falando de um jogador que atuou pelo Vitória, que teve uma participação numa equipe que entregou resultado. O Vitória subiu da Série B do ano retrasado para a Série A, se manteve na Série A e conseguiu um bom desempenho. Não começou tão bem, mas depois se encaixou. O PK é uma baita contratação e inclusive foi chapéu. Foi chapéu que o Paysandu conseguiu para cima do rival. O rival estava com interesse na contratação do PK, mas o Paysandu superou o Remo e trouxe o atleta para estar compondo. E como o Paysandu
teve dificuldade, foi deficitária a posição de lateral esquerdo, já é provável que o PK já comece o jogo como titular nessa equipe do Paysandu aí, complementando esse sistema defensivo que, ao meu ver, está muito bem montado, está muito bem encaixado. Além disso, a gente tem o meio de campo. E aí, meus amigos, o meio de campo ele é completamente diferente. E a gente não tem como fazer tantas previsões a não ser pelo gabarito dos jogadores que foram contratados. Tanto o Pedro Del Valle, quanto o Giovani, quanto o Matheus Vargas chegam com um gabarito interessante, com uma rodagem interessante. Com passagens ali, o Pedro pelo futebol sul-americano, os outros dois pelo futebol nacional, mas são jogadores que chegam com rodagem interessante para sim agregar bastante esse meio de campo. Completamente diferente do meio de campo que a gente viu do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Aqui a gente tem uma reformulação geral. Já não vemos João Vieira, que deixou o clube, já não vemos Robinho, que também deixou o clube. A gente vê completamente uma revolução no setor de meio de campo e a gente precisa analisar a partir desse primeiro jogo, mas não somente nesse primeiro jogo, tá? Não criem corneta antes de hora. A gente precisa analisar com a constância de jogos como vai se sair Pedro Del Valle, Matheus Vargas e Giovani Piccolomo. E além disso, além do setor de meio campo, que é completamente novo, que a gente vai ter que se adaptar no início e depois ver o que esses jogadores podem entregar para a equipe do Paysandu, a gente tem um sistema de ataque que, já digo, deve sofrer alterações ao longo da competição. Por quê? Primeiro, não sei nem se o Nicolas irá começar como titular. Isso porque ele não termina a temporada passada como titular. Será que houve uma mudança de fase perceptível nos treinamentos ao ponto do Nicolas ser o titular? Mas também há de se destacar que o Nicolas é o único centroavante de posição de ofício que o Paysandu tem para essa função. Então talvez o Nicolas acabe surgindo ali nessa posição pela ausência de alguma concorrência. No entanto, a gente tem Benjamin Borazzi, que é titular absoluto, até pela Série B que fez com a equipe do Paysandu, e a gente tem o Matias Cavaleri, que chega com status muito positivo, com uma boa rodagem pelo futebol sul-americano, com boa participação na primeira divisão do país em que veio. Então a gente tem completamente um time cercado de grandes expectativas e de peças que, no papel, tendem a render aquilo que o torcedor espera. A gente tem ali no ataque gente que pode aparecer ao longo do tempo. Rossi, que vai chegar para ser titular, então alguém vai perder vaga aí. A gente tem para chegar aí nesse ataque Marlon, né, que é um jogador que saiu daqui do Paysandu com muita qualidade, foi pro futebol português, acabou voltando, e o fato dele não ter se dado bem no Guarani muito se dá pelo fato do próprio Guarani não ter se dado bem de algum modo na Série B do Campeonato Brasileiro. Então são muitas coisas que aconteceram pro Marlon não ter se dado tão bem no Guarani, mas ele chega e chega bem. Eu vejo o Marlon como um bom jogador para essa equipe do Paysandu. E agora, meus amigos, eu quero dizer para vocês, esse time aí, acho que tem condição de ganhar a Tuna. Esse time aí, acho que tem condição de fazer um excelente Campeonato Paraense. E é claro, esse time aí vai sofrer alterações ao longo da competição. Deve ser um esboço. Talvez nem seja esse time que de fato entre, mas digo que 80%, 90% desse time é o que vai enfrentar a Tuna Luso no próximo confronto. E eu quero saber de ti, torcedor bicolor. Concorda comigo? Acha que esse time tá bom? Tá gostando do nível de contratações? Eu tô e tô muito confiante para que o Paysandu consiga entregar resultado e que consiga iniciar muito bem a temporada de 2025. E eu espero você no Mangueirão. Eu espero você fazendo a festa no jogo contra a Tuna. Vai lá que vai ser um jogaço, vai ser uma festa e tomara que o Paysandu conquiste o primeiro troféu da temporada. É isso, galera. Foi esse o vídeo de hoje. Valeu!